Você sente que seu relacionamento terminou e que o amor acabou? Ainda há solução. Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, que nos foi dado. O Espírito Santo é capaz de renovar o amor e curar seu relacionamento. Os vícios o controlam e você sente que está longe de Deus. Sim, você pode mudar. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode libertar você e fazer com que Deus seja o centro da sua vida. Quando o Espírito de Deus entra no coração, a vida muda. O amor substitui o egoísmo. A alegria vence a tristeza e o rosto se ilumina. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia convida você a participar do movimento espiritual que já transformou milhares de vidas. 10 dias de oração. Com uma nova proposta, o projeto cresce e se renova para motivar a orar de maneira intensa e contínua. Em 2026, serão 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Com o tema O Espírito Santo e o Tempo do Fim, você desenvolverá uma conexão com o Espírito Santo, que moldará seu caráter e o preparará para enfrentar a vida com fé, esperança e um propósito divino. Encontre os detalhes e matérias do programa com os temas diários, desafios missionários e mais em adv.st/10 dias de oração e solicite a revista em sua igreja local. Junte-se a este movimento de clamor e oração que neste ano não são apenas 10 dias de comunhão, mas 365 dias para buscar a presença do Espírito Santo e permitir que Ele transforme cada dia da sua vida. Bom dia e feliz sábado. Que alegria começar esta manhã na presença de Deus. Seja muito bem-vindo ao último dia dos 10 dias de clamor. Foram 10 dias separados para a oração, 10 dias clamando pela presença e pela plenitude do Espírito Santo. Eu não sei como você iniciou essa jornada. Talvez você tenha começado com o desejo de se aproximar mais de Deus. Mas talvez você tenha participado porque sentia que precisava de um reavivamento espiritual. O fato é que, se nós permitirmos, Deus certamente trabalhou em nós ao longo desses dias. Ele ajustou prioridades, chamou a consagração e fortaleceu a fé. Durante esses 10 dias, também apresentamos motivos especiais de oração. E hoje, no último dia, queremos reforçá-los. O primeiro, que Deus nos ajude a viver em constante preparo para a volta de Jesus. Não apenas a preparação momentânea, mas uma vida de dependência contínua do Espírito Santo. E o segundo, que um arrependimento sincero produza transformação real em nossas vidas. Não apenas emoção ou palavras, mas mudança de verdade, mudança de coração. A palavra de Deus nos lembra que vivemos um tempo de espera, um tempo que exige preparo espiritual. E daqui a pouco vamos estudar uma parábola de Jesus que fala exatamente sobre isso. Sobre estar preparado, sobre viver cheio do Espírito. Mas antes de estudarmos, quero convidar você a olhar para dentro. Como está seu coração neste último dia? O que Deus já fez nesses 10 dias? E o que ainda precisa fazer? Este não é o ponto final, é um recomeço. E como de costume, você terá agora um momento pessoal de oração. Coloque sua vida nas mãos de Deus. E lembre-se de clamar pelos motivos especiais que apresentamos. Que esta manhã seja de renovação. Que este último dia marque o início de uma caminhada mais profunda com Deus. Abra seu coração e permita que o Espírito Santo tenha liberdade para agir mais uma vez. Deus tem uma mensagem especial para o seu coração neste último dia.
Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, como temos feito nos últimos 10 dias, para buscar a Tua presença, buscar a Tua face e buscar o Teu Espírito em nossas vidas, Pai. E nós pedimos mais uma vez que o Senhor derrame o Teu Espírito sobre nós. E dessa vez nós pedimos isso para que Ele nos ajude a viver em constante preparo para a vinda de Jesus, para a segunda vinda, para a volta de Jesus, Pai. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a viver com os pés nessa terra, mas com os olhos no céu, Pai. E que assim, através do poder do Espírito Santo, nós estejamos nos preparando para encontrar com Jesus, mas também ajudando a preparar outras pessoas para esse mesmo encontro, Pai. E nós pedimos também que a presença do Espírito em nós gere um arrependimento sincero, genuíno, para que assim, Senhor, esse arrependimento produza em nós uma transformação de vida. Uma transformação que não seja apenas sentida por nós, mas uma transformação que alcance as pessoas através do nosso testemunho. Que elas vejam na nossa vida a presença de Cristo. Que elas percebam, Pai, que antes nós éramos de um jeito, mas que ao andarmos com Cristo, nós somos feitos imagem e semelhança dele, Pai. Por favor, Senhor, derrama essas bênçãos sobre nós e nos abençoe no estudo que faremos da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje é o tempo de buscar mais a Deus, de dobrar os joelhos e rogar por poder, permitir que o Senhor fervor suplicando pela libertação dos desejos da carne, dos prazeres do mal e o batismo do Consolador. Hoje é o tempo de pedir santa unção, ser mais íntimo do próprio Deus, ter o dobro do azeite e o óleo da graça, não ficar esperando, mas estar preparado. A chuva já cai, temos que nos molhar. Deus tem pressa
Bom dia, tudo bem? Eu desejo a você e a sua família um feliz sábado na companhia de Jesus. Nós estamos aqui no nosso último dia dos 10 dias de clamor. E para a gente fechar com chave de ouro essa jornada, nós temos uma parábola muito especial e o tema que é o Espírito Santo e a vida eterna. A parábola que nós vamos estudar é a parábola das virgens e está em Mateus 25, a partir do verso 1. E lá diz o seguinte: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. Uma pergunta que muitas vezes surge quando a gente estuda essa parábola é a seguinte: por que as virgens prudentes dormiram? Talvez seja tranquilo a gente entender o porquê do sono das nécias, mas muitas vezes nós temos dificuldade de entender o sono das prudentes. E talvez essa também seja a sua dúvida. À primeira vista, parece que todas foram, de alguma forma, negligentes, mas a parábola não aponta o atraso do noivo como sendo um problema. E também a parábola não aponta o sono das virgens como sendo um problema. O problema verdadeiro nessa história foi a falta de azeite. E hoje, juntos, nós vamos analisar e refletir sobre esses 3 aspectos: o atraso, o sono e também a falta de azeite. Na Bíblia, lá em Mateus 25, quando lemos essa parábola, nós encontramos no verso 5 o seguinte: E, tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Perceba que o atraso do noivo é claramente mencionado nessa parábola. Mas pense comigo por um instante. Por que o noivo demorou? Nós encontramos essa resposta também na Bíblia, mas em um outro texto bíblico, que está lá em 2ª Epístola de Pedro, no capítulo 3, os versos 8 e 9, onde o apóstolo Pedro diz o seguinte: Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ele não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia. Veja, meus irmãos, a demora não é negligência de Deus. A demora é misericórdia. Certa vez, alguém disse a seguinte frase: Para salvar o pecador, Deus considera que muito tempo é pouco, e para acabar com o pecado, Deus considera que pouco tempo é muito. Mas perceba o seguinte: o atraso gerou uma crise, mas também em meio a essa crise revelou realidades. As nécias deu a oportunidade de perceber que elas realmente tinham pouco azeite. Já as prudentes deu a oportunidade de valorizar o azeite que elas já possuíam. Perceba, meus irmãos, o atraso não é o problema dessa parábola. Entendendo isso, nós podemos partir então para o segundo ponto. E o segundo ponto é o sono das virgens. O texto nos diz que todas foram tomadas de sono e adormeceram. Todas. Nós temos 2 grupos e a Bíblia diz que todas as integrantes desses 2 grupos, nécias e prudentes, adormeceram. Entenda, meus irmãos, que o sono aqui não representa rebeldia, representa a fraqueza de cada um de nós, seres humanos. Nós somos limitados. E essa é a nossa realidade. Mesmo aguardando algo importante, o cansaço chega a cada um de nós. O sono aqui, queridos, não é pecado, mas ele revela algo muito importante para mim e para você. Nós precisamos estar preparados antes da crise chegar. Veja um detalhe: quando o clamor soou, as prudentes estavam prontas. E por que isso aconteceu? Porque apesar de terem dormido, antes do sono, elas juntaram azeite suficiente. Já as nécias foram pegas desprevenidas. O sono simboliza aqui, meus irmãos, a nossa fragilidade. Mas o azeite simboliza a nossa preparação espiritual. O apóstolo Paulo aconselha: enchei-vos do Espírito Santo. Perceba, como falamos essa semana, não é algo ocasional, mas é algo contínuo. E Ellen White, comentando o sono das virgens, mostra para a gente a realidade da vida cristã. Há momentos de fraqueza.
Há momentos em que as nossas pernas não estão tão firmes, mas o chamado é para vigilância, é para perseverança e para o preparo constante. A questão aqui não é sobre nunca se cansar, mas é estar preparado antes de o cansaço nos alcançar. A parábola continua ali no verso 6 dizendo o seguinte: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí a seu encontro. Perceba que quando esse grito acontece, todas as virgens acordaram, mas o que diferenciava umas das outras era o preparo. As nécias perceberam, na hora mais escura da noite, que as suas lâmpadas se apagavam. E elas então, em desespero, pediram azeite emprestado. E aqui a gente encontra, meus irmãos, uma grande lição. Azeite é símbolo do Espírito Santo. Nessa parábola, o noivo representa Jesus. E o que nós vemos aqui? 50% das virgens esperavam a volta de Cristo sem estarem cheias do Espírito Santo. Elas tinham azeite, mas elas tinham apenas uma pequena quantidade. O que elas tinham não era suficiente. E perceba, ter um pouco não sustenta ninguém na hora mais escura. Elas disseram: olha, nos deem um pouco de azeite. Vocês têm bastante azeite, concedam um pouco para nós. Mas aqui existe uma verdade muito real para nós. Vida espiritual não se empresta. Relacionamento com Deus não pode ser transferido de uma pessoa para outra. A preparação espiritual, meus irmãos, é pessoal. Jesus disse que o Espírito não é dado por medida. Nós não podemos viver com o Espírito Santo sob medida. A falta de azeite nessa história, queridos, representa para nós a falta de preparo contínuo, a falta de comunhão diária, a falta de busca sincera. E quando o momento decisivo chega, não há mais tempo para improvisar espiritualidade e nem é possível pegar espiritualidade emprestada de um irmão mais preparado. Perceba, meus irmãos, o problema aqui nunca foi o atraso. O problema aqui também nunca foi o sono. O problema foi esperar a volta de Jesus sem estar cheio do Espírito Santo. Essa parábola, meus irmãos, nos ensina como esperar. Não é apenas vigiar o relógio, não é apenas ficar atento nas movimentações proféticas, mas é cuidar do coração. O encontro com o noivo representa o início da vida eterna. E sobre vida eterna, a Bíblia declara: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A Bíblia ainda menciona, queridos, que quem tem o Filho tem a vida. E Paulo também afirma: se o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus habita em vós, ele vivificará também o vosso corpo mortal. Olha que bênção que é ter o Espírito Santo, olha que bênção que é ter o Filho de Deus em nossas vidas. Vida eterna, queridos, está diretamente ligada à presença do Espírito Santo em nós. E por isso, nós não podemos esperar o noivo sem estar preparados com azeite suficiente. O que você precisa entender ao final desses 10 dias de clamor é que Deus está desejoso de encher o seu povo com o Espírito Santo. Deus quer encher a sua igreja com o Espírito Santo. Um povo cheio do Espírito Santo estará preparado para encontrar o noivo. Mas eu pergunto a você, em mais esse dia, você faz parte deste povo? Deste povo que está se preparando? Deste povo que estará pronto quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus? Não espere a meia-noite. Não espere o clamor. Disponibilize o seu coração agora para ser morada do Espírito Santo. Todas as manhãs, clame ao Senhor para que você seja cheio do Espírito Santo. E então, quando o noivo vier, você estará pronto para entrar nas bodas e viver a vida eterna. A minha oração, como seu pastor, é que essa seja a sua decisão.
Eu não desejo para você que esse seja apenas mais 10 dias de clamor que você participa. Eu espero que esse não seja para você e para sua família apenas mais um compromisso na agenda da igreja para você, mas que esse tenha sido, meu irmão e minha irmã, um divisor de águas na sua vida espiritual. Que esses 10 dias não seja o fim de algo hoje, mas que na verdade seja o início de uma vida inteira de preparação, de busca e de dependência do Espírito. Sabe por quê? Porque quando nós fizermos isso e o Espírito Santo tomar conta de nós, nós estaremos preparados e o nosso maior desejo será ver Jesus voltando em glória e majestade. Se esse é o seu desejo, eu te convido mais uma vez para fechar os seus olhos, para juntos clamarmos ao Senhor. Querido Deus e Pai, obrigado por essa jornada espiritual que passamos juntos aqui. Obrigado por esses 10 dias nos quais nós pudemos nos aproximar do Senhor, nos quais nós conseguimos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração, nos chamando à dependência, nos chamando à consagração e nos chamando a reavaliar as prioridades da nossa vida, Pai. Eu te peço agora, Senhor, por cada irmão, por cada irmã que tem participado dessa jornada junto comigo, Pai. E eu te peço, Senhor, que esses 10 dias tenham sido um marco significativo na vida de cada um deles, Pai. Que o Senhor tenha feito já transformações e que essas transformações que começaram aqui se estendam por toda a vida deles, Pai. E que eles, e que também a minha família, estejamos todos preparados para o dia da Tua volta. Nos encha com o Teu Espírito, para que esse dia possa ser abreviado e apressado pela nossa fidelidade no cumprimento da missão, Pai. E que nós tenhamos o poder para salvar outras pessoas que ainda estão presas nas garras do inimigo. Cuide de nós, toma-nos em Tuas mãos, Pai, e nos encha com o Teu Espírito. É o que nós te pedimos e te agradecemos no doce nome de Jesus. Amém.